Fala aí, gente, sejam todos bem-vindos ao meu canal e vamos continuar essa playlist de microbiologia. E nesse vídeo vamos falar algumas doenças microbianas do sistema nervoso. Vocês sabiam que, por ser de crucial importância, o sistema nervoso é fortemente protegido de acidentes e infecções por ossos e outras estruturas? Não? Então, veja esse vídeo até o final, inscrevam-se no canal, deixem um like, ativem o sininho para mais notificações e façam seus comentários. Isso é fundamental para o crescimento e melhoria do conteúdo. Agora, sem mais enrolação, vamos ver esse vídeo. Mesmo os patógenos que estejam circulando na corrente sanguínea geralmente não podem entrar no cérebro e na medula espinhal por causa da barreira hematocefálica. Algumas vezes, um trauma pode perturbar essas defesas com graves consequências. Acontece que o líquor é, em particular, vulnerável, por não apresentar muitas defesas como as encontradas no sangue. Os patógenos capazes de causar as doenças do sistema nervoso central, em geral, apresentam características de virulência de uma natureza específica, o que permite sua introdução nessas defesas. Por exemplo, o patógeno pode começar uma replicação em um nervo periférico e gradualmente se locomover para dentro do cérebro e da medula espinhal. Então vamos ver algumas doenças bacterianas do sistema nervoso. As infecções microbianas do sistema nervoso não são frequentes, mas geralmente elas têm consequências graves. A primeira que a gente vai ver, a começar a falar, vai ser a meningite bacteriana. Os sintomas iniciais da meningite não são alarmantes em particular. É uma tríade de febre, dor de cabeça e torcicolo. Pode ter náusea e vômito, e finalmente a meningite pode progredir, então, para uma convulsão e coma. A taxa de mortalidade varia de acordo com o patógeno, porém, geralmente é alta por uma doença infecciosa nos dias de hoje. Muitas pessoas que sobrevivem ao ataque sofrem um dano neurológico. Historicamente, apenas 3 espécies bacterianas são a causa de maior casos de meningite, assim como a sua mortalidade. Em pacientes adultos, isso é, com pelo menos mais de 16 anos, cerca de 80% dos casos são causados atualmente por Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis e hemófilos influenza do tipo B. Então, a meningite por hemófilos influenza. Essa é uma bactéria gram-negativa aeróbica que é um membro comum da microbiota normal da garganta. Ocasionalmente, entretanto, ela entra na corrente sanguínea e causa várias doenças invasivas, além de causar a meningite. Ela muitas vezes também é uma causa de pneumonia, da otite média ou da epiglotite. A cápsula de carboidrato da bactéria é importante para sua patogenicidade, em particular no caso das bactérias com antígenos capsulares do tipo B. A meningite causada por hemófilos influenza tipo B ocorre principalmente em crianças com menos de 4 anos e em especial por volta dos 6 meses, quando a proteção por anticorpos fornecida pela mãe começa a ficar enfraquecida. A incidência tem diminuído, obviamente, por causa da vacina pentavalente. A meningite meningocócica, ela é causada pela Neisseria meningitis, o que se trata de uma bactéria gram-negativa, aeróbica, com uma cápsula de polissacarídeo, que é importante para sua virulência. Os sintomas da meningite meningocócica são causados principalmente por uma endotoxina, produzida de modo muito rápido e capaz de causar morte dentro de poucas horas. A característica mais marcante é uma erupção cutânea que não desaparece quando pressionado. Um caso de meningite meningocócica típico inicia com uma infecção de garganta, resultando em bacteremia e, por fim, a meningite. Ela geralmente ocorre em crianças com menos de 2 anos e a imunidade maternal enfraquece por volta de 6 meses e começa a deixar, então, as crianças suscetíveis. Várias dessas crianças apresentam danos
residuais, e entre eles a surdez. A morte pode ocorrer em poucas horas depois do início da febre. Entretanto, a antibiótico terapia tem ajudado a reduzir as taxas de mortalidade. Tem a meningite por Streptococcus pneumoniae, ou meningite pneumocócica. O Streptococcus pneumoniae, assim como o Haemophilus influenza, é um habitante comum da região da nasofaringe, e cerca de 70% da população, em geral, são portadores sadios. O pneumococcus, assim chamado porque é mais conhecido como uma causa de pneumonia, ele é um diplococo gram-positivo encapsulado. Ele é a principal causa da meningite bacteriana, agora que uma vacina pentavalente está em uso. A maioria dos casos de meningite pneumocócica ocorre entre crianças com idade entre 1 mês a 4 anos. A Listeria monocytogenes é um bacilo gram-positivo conhecido por causar a natimorte e por doença neurológica em animais, muito antes de ser reconhecido como um causador de doença humana. Ele é excretado nas fezes de animais e é amplamente distribuído no solo e na água. E desde a introdução da vacina pentavalente, a listeriose se tornou a quarta causa mais comum de meningite bacteriana. Nos adultos, ela normalmente é uma doença branda, em geral sem sintomas. Porém, a bactéria algumas vezes invade o sistema nervoso central, causando meningite. Isso é muito provável de acontecer com pessoas cujo sistema imune esteja comprometido, como uma pessoa com câncer, diabetes, AIDS ou que esteja tomando medicamentos imunossupressores. Algumas vezes a Listeria monocytogenes invade a corrente sanguínea e causa uma ampla variedade de condições clínicas, especialmente a sepsemia. Um fator importante de sua virulência é que, quando a Listeria monocytogenes é ingerida por células fagocíticas, ela não é destruída, podendo até proliferar dentro de células, principalmente no fígado. E ela tem também a capacidade incomum de se mover diretamente de um fagócito para outro adjacente. A listéria ela é especialmente perigosa quando infecta uma mulher grávida. A mulher geralmente sofre sintomas leves, parecido com os de um resfriado. O feto, entretanto, ele pode ser infectado via placenta e, em geral, pode resultar, então, num aborto ou até mesmo num natimorto. Em alguns casos, a doença não é manifestada em até algumas semanas depois do nascimento. E, em geral, pode aparecer uma meningite, o que pode resultar, obviamente, em um dano significativo ao cérebro ou, então, a morte da criança. Nos surtos humanos, o micro-organismo é principalmente de origem alimentar. Ele, com frequência, é isolado de uma ampla variedade de alimentos frios prontos para o consumo e laticínios. A listéria ela é também um dos poucos patógenos capazes de crescer em temperaturas de refrigerador, o que pode resultar em um aumento do seu número durante a vida útil do alimento que está na prateleira. O diagnóstico em seres humanos depende do isolamento e do cultivo do patógeno, geralmente do sangue ou do fluido cérebro-espinhal. A penicilina G é o antibiótico de escolha para o tratamento. Outra bactéria que causa problema no nosso sistema nervoso é o tétano, né? O agente causador do tétano, Clostridium tetani, ele é um bacilo gram-positivo, aeróbico obrigatório e formador de endoesporos. Ele é muito comum no solo contaminado com fezes de animais. Os sintomas do tétano são causados por uma neurotoxina extremamente potente, a tetanospasmina, que é liberada após a morte e a lise das bactérias em crescimento. Ele penetra no sistema nervoso central via nervos periféricos ou sangue. Em um trabalho normal do músculo, um impulso nervoso inicia a contração muscular. Ao mesmo tempo, o músculo oposto recebe sinal para relaxar, de modo que não se opõe à contração. A neurotoxina tetânica bloqueia a via de relaxamento para que ambos os conjuntos de contração se contraiam, resultando nos espasmos musculares característicos. Os músculos da mandíbula são afetados no início da doença, impedindo a abertura da boca, uma condição conhecida como trismo. Nos casos extremos, os espasmos dos músculos das costas
fazem com que a cabeça e os calcanhares se inclinem para trás, uma condição que é conhecida como opistótono. Progressivamente, outros músculos esqueléticos tornam-se afetados, incluindo aqueles envolvidos na deglutição. A morte pode resultar de espasmo desses músculos e também dos músculos respiratórios. Como a bactéria é um anaeróbico obrigatório, a ferida pela qual ela entra no organismo deve oferecer condições para o crescimento anaeróbico. Por exemplo, ferimentos profundos limpos inadequadamente, né, como aqueles causados por um prego enferrujado. Entretanto, muitos casos de tétano são provenientes de ferimentos insignificantes, como você está sobre uma taxinha, que pode ser considerado muito pequeno para chamar a atenção de um médico. A vacina antitetânica, ela é um toxoide, ela é uma toxina inativada, que estimula a formação de anticorpos que neutralizam a toxina produzida pela bactéria. Um reforço é exigido a cada 10 anos para manter uma boa imunidade. O botulismo é uma forma de intoxicação alimentar causada pelo Clostridium botulino, um bacilo gram-positivo, anaeróbico obrigatório e formador de endosporos, encontrado no solo e em muitos sedimentos aquáticos. A ingestão dos endosporos geralmente não causa problema. Entretanto, em ambientes anaeróbicos, como os enlatados, o micro-organismo produz uma exotoxina que é altamente específica para a terminação sináptica do nervo, onde ela bloqueia a liberação da acetilcolina. Pessoas que são acometidas pelo botulismo sofrem uma paralisia flácida progressiva por 1 a 10 dias e podem morrer de insuficiência cardíaca ou respiratória. Náuseas, porém sem febre, podem anteceder os sintomas neurológicos. Os sintomas neurológicos iniciais variam, mas quase todos os pacientes apresentam uma visão borrada ou dupla. Outros sintomas podem incluir a dificuldade de engolir e a fraqueza generalizada. O tempo de incubação varia com os sintomas, tipicamente aparecem dentro de 1 ou 2 dias. Como o tétano, a recuperação da doença não confere imunidade, pois a toxina muitas vezes não está presente em quantidades altas o bastante para ser efetivamente imunogênica. O botulismo foi descrito pela primeira vez como uma doença clínica no início dos anos de 1800, quando era conhecido como uma doença da salsicha. Tanto que o nome botulus é a palavra latina para salsicha. A toxina botulínica ela é destruída pelo método mais comum, que é o cozimento, ferver o alimento. Hoje, os embutidos raramente causam o botulismo, em grande parte porque são adicionados nitritos a eles. E os nitritos impedem que o Clostridium botulínico cresça e que depois seus endosporos sejam germinados. A lepra, ou Mycobacterium lepra, né, provavelmente é a única bactéria que cresce no sistema nervoso periférico, embora também possa crescer nas células da pele. Ela é um bacilo ácido resistente, intimamente relacionado ao patógeno da tuberculose, que é o Mycobacterium tuberculose. O organismo ele foi isolado e identificado pela primeira vez por volta de 1870 por Gerhard A. Hansen, da Noruega. A sua descoberta foi uma das primeiras ligações descobertas entre uma bactéria específica e uma doença. Hanseníase é o nome mais formal para a lepra, sendo usado algumas vezes até para evitar o temido nome. O micro-organismo ele tem uma temperatura ótima de crescimento, que é em torno de 30 graus, e mostra uma preferência por partes frias, mais extremas do corpo humano. Ele sobrevive à ingestão por macrófagos e, finalmente, invade as células da bainha de mielina do sistema nervoso periférico, no qual sua presença causa um dano ao nervo a partir de uma resposta imunicelular. Estima-se que o Mycobacterium lepra tem um tempo de geração muito longo, cerca de 12 dias, e ele nunca foi basicamente cultivado em meio artificial. A lepra ocorre em duas formas principais,
que aparentemente refletem a eficácia do sistema imune celular do hospedeiro. A forma chamada tuberculoide ou neural é caracterizada por áreas da pele que perderam a sensibilidade e estão circundadas por uma borda de nódulos. Essa forma ocorre em pessoas com reações imunes eficazes. A recuperação, algumas vezes, ocorre até de forma espontânea. E tem também a lepra na forma lepromatosa ou progressiva. As células da pele são infectadas e os nódulos desfigurantes se formam por todo o corpo. Pacientes com esse tipo de lepra têm o mínimo de resposta imunicelular eficaz e a doença, então, progride para um estágio tuberculoide. As membranas mucosas do nariz tendem a se tornar as mais afetadas e uma aparência de face de leão muitas vezes está associada a esse tipo de lepra. Deformação da mão em forma de garra e necrose considerável do tecido também pode ocorrer. A progressão da doença é imprevisível e remissões podem alterar com rápida deterioração. O modo exato de transmissão do bacilo da lepra ainda é incerto, mas os pacientes com lepra lepromatosa liberam grandes quantidades do bacilo em suas secreções nasais, nos exudatos e nas lesões. A maioria das pessoas adquire a infecção quando as secreções contendo o patógeno entram em contato com as suas mucosas nasais. Entretanto, a lepra não é muito contagiosa, sendo muitas vezes transmitida somente entre pessoas com contato prolongado ou íntimo. O tempo desde a infecção até o aparecimento com os sintomas geralmente é medido em anos, embora as crianças possam apresentar isso num período menor de incubação. A morte geralmente não ocorre da lepra em si, mas das complicações. Bom, gente, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa aquele like bacanérrimo para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até o próximo vídeo.